assistir, né, posteriormente. Quem precisar. Vou compartilhar, então, a minha tela, e daí vou pegar ali o exercício que a gente resolveu desde o início, e o que ele implica agora nessa outra fase. Eu até preparei umas imagens, umas pré-tabelas, assim, para melhorar a questão para vocês visualizarem melhor, assim, espero que dê certo. Daí é isso, vamos recapitular, assim, vamos pegar desde o início de novo a parte do exercício, né? E antes dessa parte da letra D, que a gente fez a verificação da flecha, nós começamos a fazer o levantamento das cargas, né? Então, vou pegar aqui um pouquinho mais atrás. Primeira coisa, quando a gente começa a dimensionar lajes maciças de concreto armado, eu tenho que ver aonde eu tenho lajes de lado a lado, adjacentes, eu vou ter um engaste, aonde eu não tenho, eu considero um apoio. Então, primeiro eu faço o desenho estrutural das minhas lajes, e olhando para o desenho, eu vou lá naquelas tabelinhas e vou escolher os casos. Escolho os casos, calculo o lambda, que é o fator que eu entro na grande maioria de todas as tabelas, é com lambda, né? E daí, lembrando que lambda maior que 2, ela é armada em uma única direção, né? Então, todos os esforços vai para uma única. Daí, depois, a gente fez uma pré-estimativa da altura, né? Fizemos uma média entre as três, né? Levando em consideração o caso, o LX dividido por 2 coeficientes que variavam. E daí, nós tivemos uma altura útil e uma altura, mais ou menos fizemos uma média, e daí a gente começou o exercício com uma altura de 16 e uma altura útil de dimensionamento de 12. Daí, depois, nós calculamos as cargas permanentes, né, que foi o peso próprio da laje, o contrapiso, o piso. Tinha a carga acidental. E daí, aqui que a gente começou a verificação da flecha, né? A gente fez uma verificação para saber se não iria deformar excessivamente quando eu tiro todas as escórias da minha estrutura, né? E quando ela entra em serviço. Então, o que a gente fez? A gente fez uma combinação quase permanente, a gente pegou a carga permanente multiplicada por 1 e minorou a carga acidental. E daí, então, nós achamos uma carga de 5,36. Aqui nós calculamos a flecha limite, que é o que a norma fala, né? L dividido por 375. Então, as flechas não podem ultrapassar esses valores. Nós calculamos o módulo de deformação do concreto, calculamos a flecha elástica, né? Considerando 14 dias de escoras, e daí a gente trabalhou aqui a questão do coeficiente alfa-F, e chegamos até que apagou uma flecha imediata de 2,47. E daí, depois que a gente viu que estava passando, né, com folga, a gente fez uma nova altura para as lajes. Então, nós conseguimos reduzir, porque estava com bastante folga essa verificação das lajes. Daí, com isso, nós diminuímos o H, que antes era 16, ele desceu para 12, e a altura útil para 8. Opa. Desarrumei aqui. Daí, nós fizemos um novo carregamento, né? Nós fizemos o novo carregamento com a altura de 12. Na verdade, a única coisa que mudou foi o peso próprio da laje. O resto se manteve tudo igual, porque não era variáveis que são consideradas em função da altura da laje. Daí, então, a gente tem uma carga total, né, somando a acidental, de 5,56 kNm². E daí nós calculamos a tabela de momentos atuantes nas lajes, né? E daí, então, lembrando, né, 3 lajes, a gente colocou os casos, colocou aqui o LX, a carga, que foi calculada aqui, né? E fez P LX ao quadrado, então eu só multipliquei essa carga pelo LX elevado ao quadrado. Daí aqui foi os coeficientes, né, que a gente tirou o MiX, o MiY, o Mi linha X, Mi linha Y, né?
E aqui são os momentos. Então, o Mzinho, Mx e My são os momentos positivos. O XX e o XY são os momentos negativos. E a gente parou aqui. Agora, nós já temos calculados os momentos. Então, a gente pode aplicar direto para determinar o que esses momentos vão ser em função de área de aço. Qual que é o valor que eu vou adotar para a área de aço que eu vou calcular. Então, aqui, só lembrando, né, que aqui era um momento positivo, em X e em Y, daí aqui que eu tenho um momento negativo, né? Esse aqui que são os ganchos que eu vou colocar na sequência. E, iniciando, então, a parte de hoje, nós vamos fazer o item F. Não, tem o E2 antes, esqueci do E2, peraí. Deixa eu só editar aqui. Deixa eu pegar. Então, eu vou fazer a letra E2, tá? Que era o que a gente já vinha... A gente fez o E1, que foi a determinação dos momentos, o E2 é a determinação da altura útil mínima. Eu já explico para vocês. Vou botar aqui, aumentar um pouquinho a fonte. Então, como o passo E2, deixa eu só... Será que eu consigo pôr isso aqui para cá? Toda vez. Eu vou, para avaliar a questão da altura útil mínima, eu pego o meu maior momento que eu vou ter calculado no MX, no MY, tá? Então, eu pego o meu maior, vou botar aqui, ó, olhar na tabela acima, o maior valor de momento positivo, né? Então, o MX e o MY, que tem que ser olhado, e adotar como referência, tá? Então, se passa com maior momento, vai passar nos de menores momentos também. Então, aqui é só uma observaçãozinha para colocar. E daí, se eu for olhar a tabela, olhar o MX e o MY, ó, MX e MY, eu pego o meu maior valor entre eles, que é o 905 da laje 3, ó. Então, vou usar esse valor como referência para determinar a minha altura útil mínima. Porque como os outros são menores, automaticamente também vai dar menor. Então, adotado o maior momento, que é 905, né, quilonewtons metro por metro linear, né, porque nós estamos sempre trabalhando em laje sempre por metro linear. Então, eu adotei esse valor, e agora, com esse valor, eu vou calcular o meu D mínimo. Vocês lembram que a gente fez isso para as vigas? O meu D mínimo, que é 2 vezes a raiz, né, daí tudo que está dentro aqui disso aqui, que é o momento majorado dividido por BW vezes o FCD.
né? Então, a raiz de tudo isso aqui me dá o meu D mínimo, né? Minha altura mínima para eu verificar ali se eu estou realmente com casos de armadura simples, né? Daí aqui botar mais uma observação. O BW em lajes sempre será 1 metro, porque dimensionamos por metro linear de laje, tá? Só aumentar aqui um pouquinho. Então, se eu vou ter BW por 1 metro linear, o meu D mínimo vai ser algo próximo disso aqui, né? 2 vezes. Daí aqui a raiz, tá? Como eu não consigo desenhar a raiz aqui, a raiz, daí eu vou abrir 2 parênteses. O momento eu vou fazer 1,4 vezes o 9,05. Por quê? Porque aqui os momentos que a gente achou ali naquela tabela são característicos, não são momentos de cálculo. Então, toda vez que tem o Dzinho, né, lembrando que eu preciso majorar. E eu vou dividir, então, vou abrir aqui também, 1 metro vezes, vou abrir aqui de novo só para vocês não se perderem, 20.000 quilonewtons metro quadrado, dividido por 1,4, o FCD, né? Então, fecho aqui e fecho lá. Fecharia assim se estivesse fazendo, né? Então, eu vou fazer 2 vezes a raiz de 1,4 vezes 9,05, que é dividido por 1 vezes 20.000, dividido por 1,4. Então, eu estou trabalhando essa parte. E eu achei um D mínimo de 0,06 metros, né? Ou 6 centímetros, trazendo para centímetros, né? E ele é menor que a minha altura útil que eu adotei lá. Lembra que a minha altura útil é 8 centímetros, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Então, como o meu D mínimo, então eu vou por aqui, ó. Como o D mínimo é menor que o D, a altura útil, todos os momentos positivos das 3 lajes serão com armadura simples. O que é armadura simples? A armadura só embaixo, né? Aço atuando somente na zona de tração. Né? Então, só levantar aqui um pouquinho, tentar fazer um desenho aqui. Eu tenho aqui, né, a minha laje. Opa. E daí, então, eu tenho a minha altura, né, que é o meu H. Eu tenho, se eu fizer aqui umas bolinhas, né, armaduras. Eu sou péssima para desenhar essas coisas. Então, se eu tenho aqui as minhas armaduras, né, todas dispostas, opa. Eu vou ter aqui a minha altura útil, né? Que é a metade da barra lá que a gente estava falando, desconto cobrimento lá. E daí, essa aqui é a minha altura útil, essa é a minha altura, a mínima, né? Seria aquela que eu precisaria mínimo para continuar ainda numa zona de armadura simples. Sempre a gente procura trabalhar com armadura simples em lajes por causa da questão da facilidade de montagem, execução e tudo mais. Né? Então, as minhas 3 lajes eu trabalho numa situação de armadura simples.
Se caso desse ao contrário, né, se o meu D mínimo fosse maior que minha altura útil, eu estaria com caso de armadura dupla, daí eu precisaria ter que colocar a armadura aqui em cima. Daí, para evitar sair dessa situação, a gente aumenta o FCK do concreto, tá? Ou aumenta um pouquinho a altura. Só que o que implica fazer essa mudança? Realizar essa mudança de altura ou de FCK, o FCK até que entra um pouco ali no... Não, na flecha acho que não chega a ser um fator. Se eu aumentar só o FCK do concreto, eu não preciso ter que redimensionar nada. Mas se eu aumentar a altura, daí sim eu preciso redimensionar lá desde as cargas novamente. Tá? Então, a gente sempre procura chegar nessa condição de armadura simples, tá? Para que evite o uso excessivo de aço, né? E agora sim nós vamos calcular a parte de armadura. Então, agora a gente vai para um passo F, tá? Então, vou aumentar aqui a fonte só para ficar na sequência. Então, o que eu preciso para calcular a armaduras? Deixa eu só pegar aqui a aula, essa aula 4 aqui, que eu vou pegar uma fórmula. Nós vamos calcular em função ali do KMD e da área de aço, tá? Esse aqui eu vou fechar, acho que não precisa dele agora. Daí, só lembrando, né, semana que vem, então, a gente tem aula normal e na outra que vocês vão fazer daí, então, a avaliação, que é a parte mais, que vai cair mais na prova, vai ser a parte mais de cálculo, né, essa parte que a gente vem desenvolvendo agora mais. Eu vou pegar aqui só, deixa eu pegar a fórmula do KMD aqui para... Aqui, no cálculo dimensional. Deixa eu pegar essa fórmula aqui, que eu quero trabalhar ela. Professora? Oi. A prova ela vai ser toda via sistema, né? Via Moodle. Uhum. A princípio, eu tenho só que me informar como é que eu faço, como é que eu estou aprendendo, né? Como é que fica a parte dos cálculos. Eu não sei se vocês têm que postar uma foto, como é que funciona. Eu estou ainda vendo com a Ana, assim, como é que funciona. Então, essa é a fórmula do KMD, né? Que a gente já vem trabalhando ela há um tempinho, né? A gente já começou ali no exercício. Então, eu tenho o momento, eu tenho o momento, eu tenho o meu BW, que também vai ser sempre por 1 metro linear, a minha altura útil e minha resistência. O que varia? O momento, né? O momento vai variar para MX, MY, XX, XY, né? Momentos positivos e momentos negativos. Então, eu posso deixar um KMD em função do momento, porque já que essas três variáveis elas são constantes para as três vigas, eu posso facilitar a minha vida e colocar aqui, ó, 1,4 vezes o momento característico, né? E ele vai ser dividido por 1 metro linear, que é o BW, vezes 0,08 metros ao quadrado, que é a minha altura útil, e o meu FCD, ele não muda, porque é 20.000 quilonewtons metro quadrado, dividido por 1,4. Então, eu vou ficar com um KMD em função do momento característico.
tá? Para que eu possa entrar na tabela. Então, eu coloco tudo que eu tenho que é igual para as minhas 3 lajes, e a única coisa que não é igual é o momento característico, porque até a majoração é igual para os 4. E quando eu calculo a área de aço, vamos ver aqui a fórmula da área de aço. Ó. A fórmula da área de aço tem também o momento majorado, né? Então, 1,4. O KZ vai ser algo que vai variar, porque depende do momento para entrar na tabela, né? Então, se varia o KMD, varia também o KZ. O D é igual e o FYD aqui, no caso, né? Não sei se aqui é uma fórmula. Deixa eu botar assim, FYD. Vou copiar de novo. Só deletar essa. Não confunde vocês. E o FYD é 50 dividido por 1,15. Ele é igual para todas, né? Então, vamos também deixar em função das variáveis que a gente conhece. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 1,4 vezes o momento característico dividido por KZ. KZ não vai variar. 0,08 metros vezes 50 quilonewtons por centímetros quadrados dividido por 1,15. Vou aumentar aqui a fonte. Opa. Deixa eu só editar aqui. Que aqui é o 1,4 vezes o momento dividido por KZ vezes 0,08 metros, 50 quilonewtons por centímetros quadrados dividido por 1,15. Daí, nessa parte da área de aço, nós vamos ter um valor de 0,4025, que é em função do momento característico dividido por KZ, porque o KZ está na parte de baixo, então ele se mantém, tá? Então, quando eu resolvo essa parte aqui da equação, né, resolvendo a parte numérica, eu continuo tendo o momento característico em cima e o KZ fica embaixo aqui da equação. Então, com essas duas equações em função de variáveis, que a gente vai criar a nossa próxima tabela, que eu até quero tentar aproveitar essa estrutura que eu montei hoje de tarde. Deixa eu ver se dá certo. Daí, então, o que é... Deixa eu abrir bem aqui. O que é essa tabela? Essa tabela leva em consideração as 3 lajes, os momentos positivos, né? Min x, min y, x, xy, e assim vai para as 3, que esse valor eu vou tirar daquela última tabela que a gente fez lá, né? Vou pegar agora aqui, ó, todos os valores, tá? E vou colocar lá. Opa. Vou tirar da ordem aqui. E vou calcular o meu KMD em função do momento, né? Daí eu vou achar os valores de KMD e com isso vou achar os valores de KZ, daí eu entro lá na tabelinha, tiro os valores de KZ, calculo o momento dividido por KZ e acho as áreas de aço para cada momento. Então, se eu colocar aqui, deixa eu só pôr aqui de novo, o momento em X da laje 1 é 5,62. Então, só quero puxar esse valor para cá. Aqui, 5,62. Em Y é também 5,62, porque ela é quadrada. O momento negativo em X é 14. Em Y é 14 também. O momento em X da laje 2 é 4,28 kN. Na Y é 2,20.
Aqui é 9,45. 9,45. 7,17. Então, eu estou só copiando os valores lá daquela tabela que a gente fez na última aula, tá? Laje 3, 905. 206. 17,15. E aqui a gente não tem, porque a gente não tem engaste na direção Y. Opa, deixa eu enviar isso aqui para trás. Não sei como é que eu faço isso. Tem que clicar fora. Tá, vou colocar aqui e não vou mexer. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,01513 e vou multiplicar pelo momento de cima. Vou fazer isso para todas as colunas, tá? Então, 0,153 de MK, daí 0,0153 de 562, 14. E assim vai sucessivamente. Se vocês quiserem montar uma tabela de Excel para facilitar para vocês resolver a prova, eu não me importo, tá? Desde que vocês façam sua própria tabela, ela tem a sua característica. Então, vocês podem trabalhar realizando uma tabela, tá? Agora, então, os resultados que eu encontrei do KMD. Deixa eu só pegar aquele valorzinho ali. Quero pôr aqui. Tá, então. Vou pôr agora todos os valores. Esse aqui é igual, né? Porque ela é quadrada. Então, estou só fazendo assim, 0,0153 vezes o momento de cima. Então, achei esses valores de KMD. E aqui não tem, né? Não tem. Tá? Então, esses são os valores de KMD porque eu fiz a multiplicação. Daí, com esses valores de KMD, eu entro na tabela e vou tirar os valores de KZ. Daí, com esses valores de KZ, eu vou ter para fazer o meu momento dividido pelo KZ, né? E para depois achar a minha área de aço, tá? Então, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Aqui tá a tabela, né? E daí, vai olhando na tabela e sempre pega o valor mais aproximado, tá? Não tem problema se fica um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Isso é bem tranquilo de... Não chega a ser um fator que vai influenciar diretamente no dimensionamento, tá? Então, por exemplo, o 0,086... Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Ó, daí o 0086, eu peguei o 0079. Deixa eu só ver aqui. O KZ.
Daí eu peguei aqui, o 009, ó. Daí 09439, tá? E assim vai. O outro que era 0,214, daí vim aqui, daí peguei o 0,215, então 0,8515. O 428, dá o momento de 428 que deu 0065, daí eu peguei direto ele aqui, né, que tem certinho. E assim vai, sempre pegando o aproximado, tá? Então, colocar os valores ali do KMD. Pra cá. Deixa eu só pegar aqui o livro. Deixa eu só ver aqui. 0086. Ah, eu peguei o 085, é o 09472. Tá. Opa. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá. Aumentar aqui para todos. Então, aqui é igual. Dúvidas, perguntas, pessoal? Tá tranquilo por enquanto? Então, tô só colocando os valores de KMD, tá? De KZ, desculpa. E aqui também não tem. O que que é esse aqui? É o momento dividido por KZ. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 562 e vou dividir pelo KZ, tá? Então, eu vou fazendo isso. Vou pegar aqui um texto. Então, eu vou até fazer um exemplo aqui, botar assim, 562 dividido por 0,9472. Isso é igual. Ah, vou botar essa partezinha aqui embaixo para vocês verem. Esse aqui
essa parte aqui, eu vou botar um vermelhinho aqui para destacar. Daí, essa aqui é referente a esse aqui. Só para vocês verem, então, o modelo, tá? Então, vou colocar aqui os valores. 5933. Trazer para cá. Aqui também, né? Deu 16. Opa, diminuir um pouquinho aqui. Também a mesma coisa, porque ela é quadrada. E aí que sim já começa a variar. Às vezes, se vocês fizerem na calculadora, eu tô pegando aqui direto do livro. Às vezes varia muito se tu tá fazendo tudo na calculadora, tá usando mais casas, tá? Mas é uma variação... Ai, meu Deus. É uma variação tão pequena que ela não vai chegar a influenciar na área de aço, tá? Vai acabar chegando sempre bem próximo do mesmo valor. Tive já algumas aulas que os alunos achavam um valor um pouquinho diferente, assim, nas últimas 3 casas, tá? Mas é só da forma que tu tá calculando. Se tu fizer, por exemplo, uma tabela de Excel, tu chega nesses valores bem próximos, assim. E aqui, 21,269. E nesse não tem. E daí agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de aço. E a gente viu ali que a área de aço era 0,425 vezes o momento dividido por Kz. Então, se eu já tenho... Só aumentar aqui o zoom. Aqui. Então, se eu já tenho o valor de momento dividido por Kz, agora eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar somente por 0,4025. Então, vou pôr aqui, ó, área, vou fazer um primeiro modelo para vocês verem. A área de aço vai ser 0,4025 vezes 5933. Estou trazendo aqui para baixo também. Daí, esse aqui é um exemplo dali. Daí, a gente vai fazer para todos os outros, tá? Então, sempre vou pegar 0,4025 vezes a célula de cima, tá? Então, vou colocar aqui. Vou por uma outra cor aqui. Por uma azul. Aqui é igual, né? Quadrada, não muda. Aqui deu 613.
todos esses valores estão em centímetros quadrados por metro linear, tá? Então, a cada metro linear, nós temos isso aqui de área, 2,38 centímetros quadrados, 6,61, 179, 0,90, e tem até essa aqui que é uma área mais alta, né, 8,56, tá? Enquanto vocês vão copiando, fazendo a tabelinha de vocês, eu vou só pegar uma água e já retorno aqui. Então, voltei. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, tá. Nós calculamos, então, as áreas de aço para cada metro linear. Um momento positivo em X, um momento positivo em Y, para o momento negativo em X, para o momento negativo em Y, é assim para as três, tá? Agora, a gente começa a entrar numa parte de detalhamento de armadura, tá? Então, eu só vou diminuir um pouquinho aqui o zoom. Então, nós vamos para uma nova letra, tá? Que é a letra G. Vou fazer para cá. Tá um pretinho aqui. Então, detalhamento. São algumas diretrizes ali da própria 6118, que ela fala que a gente tem que verificar, né? Essa questão do detalhamento. Então, a gente pode chamar de G1 a parte do diâmetro máximo que a gente pode usar, de barras. E daí, o que a norma fala? Ela fala que o diâmetro máximo, né? Então, aqui vou botar assim, o diâmetro. Daí vocês podem colocar ali o símbolo, o rosinho, se vocês quiserem, tá? O diâmetro máximo não pode ultrapassar H dividido por 8. Então, o nosso H é 12 centímetros. Dividido por 8, dá 1,5 centímetros. Daí, transformando para milímetros, porque a gente trabalha com milímetros, eu não posso usar uma barra maior que 15. Então, por exemplo, a barra de 16 eu não posso usar, eu vou ter que trabalhar até a de 12,5. A de 16 eu já não posso usar por causa do espaçamento para
ter espaço, né, espaçamento horizontal e vertical. Um outro, daí nesse ponto, a gente tem que tomar uma decisão, tá? Então, eu preciso escolher quais são as armaduras que eu vou utilizar. Normalmente, se vocês trabalham em obra, podem confirmar comigo, normalmente os diâmetros usados para as positivas ali normalmente é de 6,3, barras de 10, até de 12,5 em alguns casos é utilizado. Então, vamos adotar. Tá? Então, aqui é uma questão de gosto. Então, vamos adotar barras de 6,3 milímetros e barras de 10 milímetros, que é o que o exercício resolveu adotar. Se quiser adotar a de 12,5, não está errado, tá? É só realmente uma questão de escolha. E daí, o que a gente precisa entender, tá? Deixa eu seguir até aqui. Nós temos que verificar agora, como um passo G3, a armadura mínima. Por que a armadura mínima? Se eu aqui, nessa minha tabela, eu não atingir a armadura mínima, eu preciso substituir esse valor pela mínima, porque a norma diz que tem que ter, no mínimo, a armadura mínima no dimensionamento. Então, pegando aqui a área de aço mínima, para o caso, deixa eu só pegar aqui se tá, acho que na aula 6. Lá no início. Tá. Eu tenho que colocar essa fórmula, porque essa fórmula está numa aula antes. Tá. A área de aço mínima, eu vou ter que pegar lá na minha outra disciplina, porque como os conteúdos são um pouquinho inversos, deixa eu só pegar aqui. Vou pegar ali enquanto abre. A área de aço mínima, ela varia em função do FCK utilizado no concreto, tá? Então, só pegar aqui para vocês. Essa aqui é uma aula que a gente vai ter agora, na próxima aula, que a gente vai ver isso aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, a área de aço mínima, ela varia em função da classe. Então, 20, 25 MPa é 0,015 vezes BW vezes H, daí muda para 30, 35 e 40, tá? Então, a gente vai usar 0,15% da área do concreto, tá? Isso aqui vai estar já na próxima aula para vocês. Então, 0,0015, né? Ó, pegando aqui, ó, 0,015 é BW vezes H, tá? Aí vou botar uma observação aqui para vocês, não esquecer. BW sempre 1 metro linear. Então, a área de aço mínima vai ser 0,015 vezes 1 metro vezes... Vou fazer em centímetros aqui. 100 centímetros vezes 12, para eu achar uma área de aço já em centímetros quadrados, tá? Daí, multiplicando, eu vou ter 1,8 centímetros quadrados por metro linear. Então, todo valor que estiver abaixo de 1,8 aqui, eu tenho que substituir. Então, aqui está acima, mantém. Aqui, 179 é quase 1,8, mas aqui eu preciso mudar, ó, para 1,8. Aqui não, e aqui também.
Então, eu tenho que fazer essa adaptação conforme eu for fazer agora a verificação do espaçamento, tá? Eu não posso manter aquelas áreas de aço, eu tenho que manter acima. Então, eu vou pôr aqui, ó, verificar na tabela anterior quais áreas de aço estão abaixo do valor da mínima. Assim, substituir, tá? Agora, como um passo G5, nós vamos calcular o espaçamento dessa armadura mínima. Daí eu quero mostrar para vocês como é que a gente calcula, porque depois nós vamos fazer uma tabela, né? Então, aqui já começa a mostrar a fórmula para vocês. Então, para a armadura mínima, se eu usar o diâmetro, fazer primeiro para o diâmetro de 6,3 e depois fazer de 10, tá? O espaçamento, ele é S, né? A área de aço da barra dividido pela área de aço calculada, tá? Então, o espaçamento aqui, para uma barra de 6,3 6,3 é 0,32 centímetros quadrados a área dessa barra, dividido por 1,8, né, que foi que a gente achou ali, centímetros quadrados. Qual que seria o G4 ali? Porque eu me perdi agora, desculpa. Esse é G4, desculpa. Esse é G4. Achei que já tinha apagado, eu não tinha visto. Não, esse é o G4, obrigada. Eu pulei ali. Opa. Deixa eu só baixar aqui. O G5 é o próximo, que é a tabela que a gente vai fazer. Então, espaçamento da armadura mínima. Vou voltar só a editar aqui. Deu 0,18 metros. Daí lembrando, né, que aqui é por metro linear, então multiplica por 1. 0,18 metros ou 18 centímetros. Esse seria o espaçamento máximo da armadura mínima para o diâmetro de 6,3. Agora, se eu fizer para o diâmetro de 10, para vocês verem, é a mesma fórmula, tá? A área de aço da barra dividido pela área de aço calculada. Deixa eu só subir um pouco mais. Deixa eu tirar isso aqui daqui, que está ficando muito comprido. Tá? Vou criar um novo aqui. Tá? Então, o espaçamento. Aí a área da barra é 0,79, né? Centímetros quadrados, dividido por 1,8 centímetros quadrados por metro linear. Isso vai dar 0,44 metros ou 44 centímetros. Então, se eu for adotar a barra de 6,3, eu vou ter um espaçamento de 18, e se fosse uma de 10, de 44. Mas, se a gente olhar lá, agora sim o G5, tá? Se nós olharmos a norma 6118, ela fala que o espaçamento máximo permitido é S
menor ou igual a 20 centímetros, tá? Quando se trata de lajes. Para vigas é diferente, né? Então, essa, por exemplo, essa aqui que deu 44, eu posso adotar a barra de 10, não tem problema nenhum. Só que em vez de usar 44 centímetros, eu tenho que usar 20. Né? Eu não posso usar nenhum valor acima de 20. E agora sim, o G6 é a tabela. Nós vamos fazer o espaçamento das barras das lajes estudadas. Então, só recapitulando, né? Oi, não quero mexer isso aqui. Só recapitulando, nós achamos as áreas de aço, nós vimos o diâmetro máximo permitido, então até barras de 12,5, adotamos dois tipos de barras, calculamos a área de aço mínima e agora temos que fazer a troca, né, para valores menores que 1,8, calculamos o diâmetro, o espaçamento máximo da armadura mínima, vimos que na norma, né, é permitido somente até 20 centímetros, e agora, vou pegar lá a tabelinha que eu já tinha mais ou menos organizado, que é essa aqui, vou pôr lá. Então, abrir aqui, descer um pouquinho. Então, a mesma coisa, ó. Eu vou colocar aqui os valores de momento que eu já tenho e eu vou colocar aqui as áreas de aço calculadas por enquanto, não vou ainda fazer a troca, tá? Daí eu vou mostrar para vocês onde é que troca, então. Então, eu só vou escrever de novo os momentos, tá? Aqui. Aumentar. Então, estou só escrevendo o que a gente já calculou, nada de novo ainda. Aqui não tem. Então, vou colocar agora os valores das áreas de aço. Aumentar aqui um pouquinho. Então, aqui também, 2,8.
E o último aqui, então, 8,561. Tá? Daí agora eu analiso aonde eu tenho valores abaixo de 1,8, que é a minha área de aço mínima. Tá? Então, vou pôr aqui 1,8. Vou pôr em vermelho para destacar. Então, aqui eu posso substituir por 1,8, né? Então, vou substituir por 1,8. A do lado aqui também, eu substituo por 1,8, que está abaixo. As outras estão todas acima. E venho aqui e substituo por 1,8, tá? Então, eu vou trocar por esses valores, tá? Então, a partir daqui, eu vou calcular essas três com 1,8, tá? Daí, aqui eu tenho que escolher agora qual é a bitola entre 6,3 e a bitola de 10 que eu quero utilizar. O bom sempre é tentar manter a mesma barra para X e Y, tá? A gente sempre procura trabalhar um pouquinho em função disso. E é bastante uma questão de gosto de projeto também. Eu normalmente uso abaixo de 3 centímetros quadrados a bitola de 6,3. Acima de 3 centímetros quadrados, daí eu uso a bitola de 10. Mas é uma questão de gosto de projeto, de projetista, tá? Então, eu vou colocar aqui essa... Não que vocês precisem seguir essa regra, daqui a pouco vocês também usaram a barra de 12,5, tá? Daí, então, para esse exercício, eu vou adotar mais ou menos esse padrão. Então, aqui eu vou usar... Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu consigo copiar. Vou copiar esse fio aqui. Acho que não cola. Tá, então aqui eu vou usar de 6,3. Deixa eu botar aqui. Professor. Oi. Tenta dar um Alt 157 quando tu quiser escrever o FI ali, um atalho. Como? Tenta dar um Alt 157 no teclado. Não? Não. Talvez aí dentro ele não aceite, mas texto ele aceita quando tu dá o Alt 157. Ele... Tá, obrigada. Então, aqui eu vou usar a barra de 10. Aqui eu vou usar a barra de 10. Aqui eu vou usar a barra de 6,3. 6,3. Aqui é de 10. Aqui é a barra de 10. Barra de 10. 6,3. Barra de 10 e aqui nenhuma, tá? Então, foi as escolhas. Elas podem ser modificadas também, tá? E agora, então, eu vou colocar embaixo só a área da barra, tá? Então, só para facilitar ali o
nosso cálculo, tá? Então, essa aqui é 0,32. Deixa eu pegar aqui. Só mudar a cor, botar o preto de novo. Zero 32. Aqui até o livro ele adotou, como é 0,798, ele adotou 0,8, então só para facilitar os resultados eu vou adotar 0,8, 0,32, 0,32, 0,8, 0,8. Então, estou só colocando as áreas aqui, tá? Para facilitar o meu cálculo agora abaixo. E daí a gente viu que o espaçamento é o quê? É a área da barra dividido pela área de aço calculada. Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Deixa eu só colocar isso aqui para cá. Um exemplo, então, do Mi X da laje 1. Então, vai ser espaçamento em metros, vai ser o 0,32 dividido por 2,388. Isso dá uma área de aço, um espaçamento, desculpa, de 0,13,4. Deixa eu colocar isso aqui, só para vocês verem de onde é que sai. Então, esse é referente a esse cálculo aqui. Tá? Então, 0,134 tudo em metros, tá? Opa! Não é esse que eu quero, é esse aqui. Tá? Digitar. Aqui é igual. E aqui não tem de novo, né? A gente não tem nada nessa coluna. Aqui é 7, como tem um errado. Então, esse aqui são o espaçamento em metros. Daí, como a gente trabalha o espaçamento em centímetros, né, para ficar mais fácil a montagem da malha de aço, a gente pode, daí, então, trazer para a unidade em centímetros e adaptar. Porque não é usual usar 13,4, 12,1. Então, a gente procura números mais fechados para que facilite isso na hora da montagem, né? Facilite para o teu servente que vai estar fazendo toda a malha. Então, deixa eu só trazer para cá. E também é meio uma questão de gosto, assim, tá? De escolhas também. Isso tem muito dentro do concreto armado, tá, pessoal? A gente acaba escolhendo
conforme gosto de calculista mesmo, tá? Eu vou colocar, acho que uma roxinha, não, ficou fraca. Por azul aqui. Então, esse seria o meu espaçamento final. Então, 13,4, eu puxei para 12,5, tá? Então, eu sempre posso colocar qualquer valor abaixo do calculado, tá? Eu tenho, em algumas situações, eu preciso adotar um valor bem próximo ali do calculado, mas eu não posso levantar para 14, por exemplo, porque daí vai ter um espaçamento maior do que está levando em consideração os meus momentos em minhas áreas de aço, e eu posso começar a ter um pouco de problema, tá? Então, eu sempre mantenho, eu posso sempre puxar para baixo, né? Utilizar menos, mas procuramos quase sempre não usar mais. Aqui, por exemplo, eu até adotei 17,5, que 17,7 não chega a ser algo tão gritante, mas eu não poderia levar para 18, tá? Então, eu cuido um pouquinho. Nesse aqui, o livro, ele até adota como 20, porque, se eu não me engano, é 0,19... Deixa eu pegar aqui no livro. 0,19,8 tá aqui. Então, ele até puxa para 20 aqui nessa situação. Esse aqui é o contrário, eu tenho que diminuir para 20, por causa que daí tá dando 25, daí o máximo é 20. Esse aqui também, né, chega bem próximo, eu tenho que puxar para 20. Esse, o livro até puxa para 17,5, e esse aqui para 10, tá? Daí, ficam os espaçamentos mais usuais, assim, dentro do dimensionamento, do que a gente vê normalmente em obra sendo executado, né, sendo montado. Agora a gente vai para a parte do comprimento das barras, daí nós vamos fazer o desenho, e por fim a gente vai fazer a reação das lajes. Então, a gente já está com 80% do desenho, do exercício resolvido. E agora a gente tem que ver algumas questões de comprimento de barras, né? O quanto que eu tenho que ancorar dentro das minhas vigas, né? Como que eu trabalho essa parte. Então, vou levantar aqui um pouquinho. Vamos para um passo G7, comprimento e espaçamento das barras finais, tá? Então, deixa eu botar aqui um pretinho. Então, para o caso da armadura positiva, que a gente vai começar primeiro pela armadura positiva, a armadura positiva é dos momentos positivos, né? Do Mi em X e do Mi em Y, tá? Nós vamos considerar em questões de projeto uma armadura corrida, né? Nós não vamos fazer um corte na armadura e nem nada. Outro ponto, as barras deverão ancorar nos apoios, né, nas vigas, 6 centímetros por norma ou 10 vezes o diâmetro da barra utilizada, tá? Vou botar aqui. Se eu for fazer 10 vezes o diâmetro, e se eu for olhar aqui, ó, para todas as barras positivas, ó, 6.3, 6.3, aqui é positiva 6.3, 6.3, aqui é positiva 6.3, uma que foi com barra de 10. Então, a grande maioria das barras é de 6.3. Então, eu vou fazer 10 vezes o diâmetro em centímetros,
6, 0,63, agora sim, 0,63 centímetros, em milímetros, e vai ter 0,3 centímetros que eu tenho que ancorar. Ou eu vou ter que ancorar 6 centímetros ou 6,3. Daí, nesse caso, foi adotado, para facilitar o dimensionamento, um valor de 7 centímetros, um valor a mais. Poderia ser 6,5, poderia também, não tem problema nenhum. Mas aqui, no caso, o livro quis adotar de 7, daí como eu tiro o exercício dele, fica mais fácil os cálculos. Se nós pegarmos lá no enunciado do problema, a largura das vigas são de 12 centímetros. Isso é importante. E daí agora a gente vai verificar o comprimento para cada laje, tá? Então, vou pôr aqui um asterisco para deixar diferente. Então, o comprimento para a laje 1 vai ser LX, que é igual a LY, porque ela é quadrada, vai ser os 600 centímetros, né, que ela tem 6 metros, menos 2 vezes 6 centímetros, eu já explico esse valor, mais 2 vezes 7 centímetros. Isso vai dar um valor de 602 centímetros. O que é... Deixa eu só... O que é esse valor aqui, ó? E o que é esse valor aqui, por cá. Tá? Esse 2 menos 2,6 é que tu tá descontando o eixo a eixo da viga. Tá? Que a viga tem 12, então significa que, fazendo um desenho aqui para vocês entenderem, deixa eu aumentar aqui, ó, a fonte, para ficar melhor. Opa. Esse meu mouse é muito ruim. Aqui. Daí aqui eu tenho a minha viga e aqui tá a minha laje. E daí, eixo a eixo, vou pegar isso aqui, é aqui. O meio na viga para o meio da viga, tá? Então, o que eu tô fazendo? Se isso aqui tem 12, eu tô descontando 6, né? 6 não está... tô descontando esse 6 daqui, né? Porque o 600 é de eixo a eixo. Então, eu estou descontando 6 centímetros daqui e descontando 6 centímetros daqui. Tá? Entendido? Para que eu tenha realmente o valor interno ali, que seria esse valor aqui, que eu quero saber, ó, bem dessa face aqui. Esse é o valor interno, que daí eu vou acrescentar aqui, se for no 2,7, então, 600 menos 2 vezes 6 é esse valor interno aqui, o verde. E daí, depois, eu vou acrescentar a ancoragem, que é 2 vezes 7 centímetros. Então, isso aqui é o que vai ficar ancorado dentro da minha viga. Então, eu vou pegar aqui o texto. Essa é a ancoragem dentro da viga. Então, significa
que meu comprimento total da minha barra vai ter 602 centímetros. Então, ela vai ter de comprimento 602, e daí se eu fizer aqui, deixa eu só pegar aqui, 600 menos os 12, aqui tem 588 centímetros aqui dentro do verde, tá? O interno. E daí eu estou acrescentando 7 centímetros para cá e 7 centímetros para lá. Então, se eu fizer um desenho, deixar bem bonitinho, aqui vai ter 7 centímetros. Tá, esquece aqueles 7 centímetros, eu devo fazer um outro. Aqui vai ter 7 centímetros e aqui também vai ter 7 centímetros. Daí, se eu colocar aqui, ó. Então, tenho 588 mais 7 mais 7, tá? Isso eu vou fazer para todas as minhas lajes agora. E como as outras duas lajes, elas não são quadradas, que nem na laje 1, daí eu tenho que fazer para a laje X, para a laje Y, tá? Então, agora, indo para o comprimento, deixa eu só arrumar aqui, o comprimento para laje 2, vou aumentar aqui o tamanho. Daí eu vou ter que fazer, ó, para o LX, que é o menor vão, né? É 400 centímetros menos 2 vezes 6 centímetros, que eu estou descontando o eixo a eixo, mais 2 vezes os 7 centímetros, tá? Aí vai dar 402 centímetros. Para o LY é igual o de cima, porque também é a medida de 600, menos 2 vezes 6 centímetros, mais 2 vezes 7 centímetros, vai dar os 602. O comprimento para a laje 3 também vai seguir esse mesmo padrão, tá? Vou fazer para LX. 500 centímetros menos 2 vezes 6 centímetros, mais 2 vezes 7 centímetros, 502. E LY, que é 1000 centímetros, né, 10 metros, menos 2 vezes 6 centímetros, mais 2 vezes 7 centímetros, 1002. Tá? E agora, nós já fizemos, então, os comprimentos das nossas barras. Nossas barras vão ter esse comprimento. Na X e Y da laje 1, 602, na X, 402, na Y, 602, 502 e 1002. Agora, nós vamos ver o comprimento para as barras negativas, tá? Então, agora, a armadura negativa, que é onde eu vou ter em cima das minhas lajes, aqueles ganchos, tá? Então, se a gente olhar lá na tabela, todas as barras negativas têm diâmetro de 10 milímetros, tá? Nas lajes
adjacentes, aquelas que se encontram, né, que a gente tem um engaste, será considerado a armadura referente ao maior momento. Então, eu vou analisar e vou adotar o maior, tá? Porque eu vou ter o momento da laje 1 com a laje 3, eu vou avaliar qual que é o maior entre elas. E a norma ainda fala que todas as lajes são consideradas, vou escrever que eu acho que fica melhor para vocês depois lembrar, isoladas, e a armadura para todas as situações se estenderá no interior da laje uma distância de 0,25 LX. NBR 6118, que é um coeficiente de segurança que a gente precisa fazer. Então, para que eu possa calcular o comprimento que eu necessito para ver qual é o comprimento que vai ficar em cima, que seria esse aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu fiz o desenho, qual é esse comprimento desse gancho que tem que ficar em cima da laje e tem que se estender 0,25 de LX, eu preciso calcular um comprimento de ancoragem, tá? Esse é um conteúdo que a gente também vai ver na semana que vem mais a fundo na questão de... na questão de vigas, assim. Então, deixa eu só fazer um desenho aqui antes. Esse 0,25 de LX, quero mostrar para vocês como é que é. Então, eu tenho aqui a minha laje, por exemplo. E aqui eu tenho engaste, né? Que era o que a gente estava falando. Então, esse 0,25 de LX, ele vai para os dois lados, tá? Então, deixa eu só pegar aqui. Então, é isso aqui que a norma está dizendo, ó. Você pega da borda, né, próxima à viga e coloca um comprimento de 0,25 LX. Então, dando continuidade, tá? Além do 0,25 LX, e aumentar. Deverá ser acrescentado no comprimento o comprimento de ancoragem reto. O que é esse comprimento de ancoragem reto? É um comprimento necessário para que os esforços possam ser transmitidos. Então, a fórmula é... Deixa eu pegar aqui a fórmula. Eu acho que fica melhor. Isso aqui tudo a gente vai ver na aula que vem agora. Deixa eu só pegar... Aqui, essa fórmula aqui. Então, é o comprimento,
o diâmetro da bitola que tu está usando dividido por 4. O FYD a gente já conhece, que é a resistência do aço dividido por 1,15, e esse aqui é a resistência de aderência. E essa resistência de aderência a gente calcula através dessa equação aqui. Vou trazer para cá. Tá? Por aqui. O FPD, ele é em função de 3 coeficientes que levam em consideração o tipo de barra que tu está utilizando, vezes a resistência característica de tração do concreto, que é essa fórmula aqui, 0,7 vezes 0,3, dividido pelo 1,4, que é o coeficiente do concreto, a raiz cúbica do FCK ao quadrado, tá? Então, a gente vai usar essas fórmulas para calcular. Então, começando pelo FCTD, que eu preciso achar, vou puxar ele para cá, que é a resistência característica à tração do concreto. Isso vai estar mais claro para vocês na aula que vem, que eu vou falar bastante sobre isso. A fórmula é 0,7 vezes 0,3 dividido por 1,4. Isso é vezes, vou pôr um parênteses aqui só, aí vocês olhem a fórmula de cima só para não se perder. Vezes, vou pôr 3 raiz do 20 MPa, vai ter que entrar em MPa aqui, tá? 20 MPa ao quadrado. Então, a raiz cúbica disso chega-se num valor, vou pegar aqui, eu tenho ele calculado. De 1,1052 MPa, e daí eu transformando, né, para kilonewtons, 0,105 kilonewtons centímetros quadrados. E agora eu vou calcular, então, a resistência de aderência. Então, resistência de aderência, que é o FBD. O FBD, ele leva em consideração 3 coeficientes, que são eles. O Ni1, que é parâmetro que considera a rugosidade da barra, então 1 para barras lisas, 1,4 para barras entaladas e 2,25 para barras nervuradas. Normalmente a gente trabalha com barras nervuradas hoje em dia. O Ni2 é situações da posição da barra, uma situação de boa aderência, uma situação de má aderência. Situação de boa aderência na zona de tração, má aderência na zona de compressão. Então, como a gente está dimensionando a tração, vai ser o número 1. E o Ni3, ele é em função do diâmetro. Então, diâmetros menores que 32 é 1. Então, a gente está usando 6,13 e 10 é 1. Então, aqui vai ser 2,25, que é da barra nervurada, vezes 1, que é da situação de boa aderência, e vezes 1, que é o diâmetro, vezes 0,1105 kilonewtons centímetros quadrados. Isso dá um valor de 0,2486 kilonewtons centímetros quadrados. Aí agora, então, eu já tenho meu FBD para calcular o meu comprimento de ancoragem que eu tenho que acrescentar ainda ao 0,25 LX. E a gente tem que fazer todos esses passos, porque se não for feita uma ancoragem correta, nós vamos ter
o problema de falta de aderência, e daí os esforços não vão ser transmitidos. Então, agora, eu vindo para o comprimento de ancoragem reta, que é, vou aumentar aqui um pouquinho, o LB, eu vou colocar, então, o diâmetro das barras de 10, que foram as que foram usadas, 50, vou botar assim, 50 quilonewtons, centímetros quadrados, dividido por 1,15, que é a parte de cima, isso é dividido por 0,2486 quilonewtons, centímetros quadrados. Isso vai dar um LB de aproximadamente 44 centímetros. Deixa eu só diminuir um pouco, isso aqui ficou grande. Tá? Então, eu vou ter que acrescentar ainda um LB de 44 centímetros. Daí, eu vou ter que entender como é que funciona o meu gancho. Então, vou desenhar aqui para vocês. Eu tenho né? O que eu tenho que descontar para saber a altura do meu gancho? Eu vou descontar o cobrimento em cima e vou descontar o cobrimento embaixo, tá? Daí eu vou ter, a minha armadura, ela vai vir assim, ó. Ela vai ter esse ganchinho e ela vai ter o comprimento lá que a gente está calculando. Então, eu preciso calcular o meu gancho. Então, o meu gancho vai ser... O gancho nada mais é do que H menos 2 vezes o cobrimento, né? Que eu desconto o cobrimento de cima e o cobrimento de baixo. Então, 12 centímetros menos 2 vezes 2,5, 7 centímetros de gancho. Agora, eu já tenho todas as minhas informações. Eu já sei que o comprimento em cima de cada laje... Deixa eu seguir até aqui. O comprimento final em cada laje vai ser a somatória de todos esses valores aqui. Então, vai ser L, vai ser o 0,25 de LX, mais o LB, que a gente calculou agora, mais o gancho. Então, isso para cada laje. Então, vai ter todo esse comprimento para um lado, todo esse comprimento para o outro, tá? Então, eu vou somar esses valores. Só que agora eu preciso fazer para cada união. Daí, deixa eu pegar aqui. Eu acho que fica melhor. Vou copiar. Vou colocar aqui do lado, para que a gente possa entender. Então, ó. Eu tenho lajes adjacentes. Eu tenho a laje 1 e a laje 3, certo? Então, eu tenho a laje 1 e a laje 3. Aqui eu vou ter um gancho, né? Vou desenhar aqui. Eu vou ter um gancho, um comprimento de ancoragem que vai ser espaçado ali conforme eu vou calculando. Então, eu tenho que entender nessa interface. Daí, o que eu vou fazer, então? Espaçamento e comprimento para barras comuns da laje 1 Vou começar aqui pela laje 1 e a laje 2, tá? Fazendo na sequência numérica, para ficar mais... Então, o que vai ser? O que eu vou pegar de informação? Ó? Na laje 1, eu vou pegar lá naquela tabela lá, que agora eu já mostro para vocês,
vai ser barras de 10 a cada 12,5 centímetros. E na laje 2, que é na posição X, é também barras de 10. Deixa eu botar barras aqui, senão vocês podem esquecer. Barras de 10. A cada 20 centímetros. Aí, de onde é que vem essa informação aqui? Essa informação vem daquela tabela que a gente calculou por último. Tá? Deixa eu pegar aqui. Ó. Aí agora eu estou olhando para os negativos. E daí, se eu pegar lá o meu desenho, deixa eu copiar ele de novo por aqui para ficar mais claro. Eu vou vir, ó. Se eu olhar na laje 1 e na laje 2, no sentido XY, o meu Y tá na laje 1 é nesse sentido, né? É o sentido do plano cartesiano. Então, aqui em cima tá atuando o Y. Então, eu vou vir e vou olhar o XY. Então, XY é barras de 10 a cada 20. Opa, desculpa. No XX, no XY, barras de 10 a cada 12,5. Agora sim, olhando para a laje 2, eu tenho a posição X nesse sentido e Y nessa. Então, eu vou ter que olhar o meu XX, porque eu estou nesse sentido realizando. Tá? Então, eu vou vir e vou olhar o meu XX, barras de 10 a cada 20. E assim eu vou tirando todas as informações para todas as barras. Então, acho que só para deixar mais claro aqui para vocês, vou desenhar aqui. Vou botar essa e botar aqui. Ó, aqui na laje na laje 1, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho X, é quadrada. Aqui é o contrário. Por quê? Porque a minha menor vão é em X. Então, aqui eu tenho Y e aqui eu tenho X. E aqui, maior comprimento é o plano cartesiano que a gente está acostumado. Menor é X e aqui é Y, tá? Então, se eu olhar para se eu olhar para a barra, para a laje 1, aonde eu tenho engaste é no XY, ó, porque é nesse sentido aqui, do Y. É como se a setinha estivesse apontando, né? Y para cá, Y para cá. Aqui é o contrário. Aqui, nessa viga aqui, na laje 2, eu tenho um momento negativo em X atuando. Né? Então, eu tenho aqui as duas situações. E ali a norma fala que a gente adota o menor entre as duas. Então, adotado o menor espaçamento. Então, vai ser barras de 10 a cada 12,5. Então, eu sempre vou adotar o menor valor, porque é o menor momento. O maior momento, desculpa. E daí, agora eu vou fazer o comprimento, que vai ficar em cima da laje 1, que vai ser o quê? 0,25 vezes 600, mais 44 centímetros, mais 7 centímetros de gancho. Isso dá 201 centímetros. Deixa eu só aumentar, diminuir um pouquinho só esse tamanho aqui.
tá? E eu vou fazer a mesma coisa agora para em cima da laje 2. Vai ser 0,25 vezes 400 mais 44 centímetros mais 7 centímetros. Isso vai dar um valor de 151 centímetros, tá? E daí, eu vou ter um comprimento total, que eu vou somar os dois. E daí é que eu vou mandar fazer meu gancho. (352 centímetros. Tá? E agora eu vou fazer isso para a laje 1 com a laje 3. E depois eu vou fazer com a laje 2 e a laje 3. Tá? Então, vou pegar aqui. Espaçamento laje 1 e laje 3. Eu não vou terminar o exercício hoje, porque tem a outra parte que ela é bastante puxadinha, que é a parte do desenho e tudo mais. Eu vou só terminar essa parte do espaçamento, e daí na aula que vem a gente termina e tira mais dúvidas, se vocês tiverem, tá? Então, espaçamento e comprimento para barras comuns da laje 1 e da laje 3. Então, eu vou olhar agora aqui, ó, laje 1 e laje 3. Na laje 1, é x que está atuando, então eu vou ter o valor de xx. E na laje 3 também, xx, ó, tá apontando para cá. Aqui é x, aqui é x, né? Daí um é x positivo, outro é x negativo. E aqui, como é os dois negativos, então eu vou pegar lá na tabela as informações do xx da laje 1 e do xx da laje 3. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Então, da laje 1, na posição x, é barras de 10 a cada 12,5. E na laje 3, também é em x, é barras de 10 a cada 10 centímetros. Então, adotado o menor, barras de 10 a cada 10 centímetros. Tá? E nós vamos fazer a mesma coisa agora para os comprimentos. Comprimento L1 é igual ao de cima, tá? 0,25 vezes 600 centímetros mais 44 centímetros mais 7 centímetros, vai dar os 201 centímetros. O comprimento da 3, daí aqui vai mudar um pouquinho, sim. 0,25 vezes 500 centímetros mais 44 mais 7. Isso dá 176 centímetros. O comprimento total vai ser de 367 centímetros. Tá? Todo o gancho vai ter esse valor. E agora, só falta da laje 2 com a laje 3. E daí, da laje 2 é o XY. E na laje 3 continua o XX, ele não muda.
vamos lá. Espaçamento e comprimento para barras comuns L2 e L3. Então, L2 vai ser em Y, que é barras de 10 a cada 20 centímetros. E da laje 3 é a mesma coisa, de cima não muda. Barras de 10 a cada 10 centímetros. Então, o adotado também é o menor. Barras de 10 a cada 10 centímetros. E agora a gente vai calcular o comprimento para elas, tá? Mesma coisa que a gente já vinha fazendo ali. Então, comprimento da laje 2, em cima da laje 2, vai ser 0,25 vezes 400 centímetros, mais 44 centímetros, mais 7 centímetros. Isso dá 151 centímetros. O comprimento na laje 3 é igual ao que a gente já calculou ali. 0,25 vezes 0,25 vezes 500 centímetros, mais 44 centímetros, mais 7 centímetros, 176 centímetros. Daí dá um total de 327 centímetros. Daí, se a gente analisar, ó, na laje 1 e 3 tem que ter um comprimento de 377. E da laje 2 para a laje 3, 327. Às vezes, por questões de projeto, para não ter ganchos de 377 só até aqui e aqui mudar para 327, a gente adota sempre o maior e daí manda fazer de fora a fora todo o comprimento dessa viga, tá? Então, por questões de projeto, a última coisa que eu vou fazer hoje, por questões de projeto e facilidade, adotaremos o mesmo valor de comprimento da laje 1 e laje 3 para laje 2 com laje 3. Ou seja, né? De 377 centímetros, tá? Daí, o que eu quero que vocês tentem fazer? Que vocês copiem, né? Vocês foram copiando, provavelmente, podem olhar o vídeo. E eu quero ver se vocês enxergam isso aqui que eu falei, ó. Posição X, posição Y, X, Y. Como que eu tiro esses valores lá daquela tabela que a gente calculou, tá? Quais são os valores que eu vou tirando daqui? Daí eu quero que vocês revisem todo o conteúdo para a gente terminar ele semana que vem. E daí qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo aí da semana, vocês podem me mandar e-mail ou podem me mandar mensagem ali no grupo, tá? Só cuidem com o horário das mensagens, né, gente? Que eu não sou professora 24 horas, principalmente de madrugada eu não sou professora, né? Mas daí vocês podem me mandar e eu vou sanando as dúvidas de vocês, tá? Oi? Então, Oi? Eu queria entender ali o porquê do L2 com L3. O L2 tu calculou. Oi, gente. O X. Tá ouvindo? Não, cortou tudo. Eu preciso que tu fale de novo agora, tá? Tá. Ali no L2 com L3, sabe?
Tá, deixa eu só compartilhar aqui de novo, então, rapidinho. Tá. Tá, vamos lá. L2 com L3. Isso? Isso, Sim. tu colocou ali a flechinha indica o Y no L2. E aí, quando tu calculou, tu colocou o valor de 400 que tá no X. Não, mas é que não, é que o 400 é porque a fórmula é 0,25 de LX. Então, Tá, o LX então é sempre o LX. sempre o LX. Tá, Não, ok, porque não porque a gente tirou lá na tabela o valor do Y, sabe? Uhum. Sempre vai ser do menorvão, sempre vai ser do LX. Tá bom. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho também, senhora. Consegue voltar ali para o whiteboard? Aham, só estava vendo se tinha... O tempo vai ser o mesmo da outra. Tá. Pode falar. A minha dúvida é mais para cima, a senhora consegue subir um pouquinho? Sim, claro. Mais ainda? Aí nesse FCTD ali, senhora. Eu não entendi de onde é que surgiu aquele 1,4 ali. É do 1,4, é do coeficiente de minoração do concreto, o YCzinho aqui. Lembra quando a gente divide o FCK, tipo 20 MPa dividido por 1,4? É esse 1,4. Sim. Ah, é que eu tinha entendido que ali era o peso específico do concreto. Não, eu achei que era 25 daí. Ele tem o mesmo símbolo, mas aqui é o 1,4, tá? Tá, ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então tá, meus queridos, foi uma aula longa, né? Imagino que vocês possam estar bastante cansados e infelizmente a concreto ele tem essa questão de ter um conteúdo mais pesado, mas daí eu peço que vocês assistam os vídeos ali que eu gravei, que ele é um pouco mais pontual. Qualquer coisa, retoma aqui nesse exercício da live que eu vou explicando, né? E daí eu peço que vocês tentem refazer esse exercício, olhem ele de novo, vejam se ficou algum ponto que não ficou bem entendido, né? Eu vou até postar uma aula ali para vocês ao longo dessa semana dessas fórmulas novas que surgiram. Eu não tinha me dado conta que a gente precisava delas para esse exercício, porque na outra universidade eu dou o contrário, eu começo com vigas e o último conteúdo que eu dou é lajes, então essas fórmulas, elas já vão aparecendo. Mas eu vou preparar ali para vocês de onde é que saem essas fórmulas ali, principalmente essa aqui do LB que surgiu, né? E daí eu posto para vocês como um adicional, tá? Dúvidas, questionamentos, qualquer coisa, vocês me peçam ao longo aí da semana, tá bom? Desejo uma excelente semana para vocês, que esse frio passe, né? Que a gente não precise ficar... Eu, pelo menos, toda vez que fica frio, eu fico doente, né? Eu tô super atacada da garganta de novo. Desejo a vocês uma